12 de dezembro de 1944. Ardenas. O sol fraco da manhã atravessa fendas de nuvens espessas, iluminando a floresta congelada com um brilho duro e azulado. O vento corta os flancos dos tanques alemães, estacionados em silêncio tenso numa clareira estreita, onde árvores carregadas de gelo formam uma muralha quase impenetrável. O som distante de motores parece se dissolver na névoa, como se viesse de um outro mundo. Tripulações da 2, Panzer Division, observam a trilha lamacenta à frente. O inverno transformou cada vale em armadilha. A lama, misturada a camadas de neve derretida, engole trilhas inteiras. Você quase consegue sentir a textura pesada daquele barro pegajoso que prende as esteiras, o cheiro metálico de óleo espesso misturado ao frio úmido. Para os veteranos, aquele terreno não deveria permitir que nenhum tanque avançasse com velocidade real. Em seus cálculos, qualquer força mecanizada americana ficaria inevitavelmente presa ali. Os alemães ajustam ferramentas, monitoram tensões de esteiras, analisam mapas úmidos e dobrados pelas pressas dos últimos dias. Os Panzer IV e Panthers aguardam ordens, motores roncando irregularmente, como animais inquietos, prestes a enfrentar um terreno que odeiam. Entre os oficiais, circula a convicção silenciosa de que, diante daquelas condições, os americanos não conseguiriam manter impulso algum. Basta esperar. Basta observar. A natureza, acreditam eles, lutará ao seu lado. Através da névoa, no entanto, surge algo inesperado. Um rumor grave, contínuo, ritmado. Não se parece com o ronco pesado dos Sherman convencionais, cujas limitações de suspensão são bem conhecidas pela Wehrmacht. Há um timbre diferente, um compasso mais estável. As tripulações alemãs se inclinam, tentando discernir formas no branco espesso. O frio parece intensificar a tensão. Respirações se condensam dentro dos capacetes de aço. Quando finalmente formas começam a emergir, os soldados alemães apertam os olhos. A silhueta é familiar, mas não inteiramente. O casco parece o de um M4 Sherman, porém, a postura é distinta, mais equilibrada. Ele não balança tanto no terreno irregular. Suas esteiras não saltam, não escorregam em falso. Uma coluna inteira avança com surpreendente fluidez, como se a lama fosse apenas uma leve resistência sob o aço. A primeira reação é confusão. Depois, incredulidade. Aquilo não é normal. O terreno, para eles, deveria punir qualquer avanço aliado. Mas não há sinais disso. Os veículos seguem em cadência firme, cada passo calculado pelo novo sistema de suspensão HVSS, tecnologia que os alemães ainda não conhecem bem. O impacto visual é imediato. Enquanto Panthers próximos lutavam para manobrar sem derrapar, esses Sherman prolongados avançam como se tivessem sido feitos para aquela mistura traiçoeira de neve e barro. Um silêncio pesado toma as fileiras alemãs. Os tanques americanos não estão apenas progredindo, estão se aproximando com confiança. Um ritmo constante, calculado, como se nada fosse impedimento. O contraste com o esforço dos Panzer é visceral. A cena parece desafiar tudo o que aqueles veteranos acreditavam saber sobre blindados americanos, e algo se agita no interior das tripulações adversárias. Um incômodo, um pressentimento. O que exatamente permite esse avanço tão improvável? À medida que a coluna americana avança, o som dos motores se torna mais definido. Há um ritmo quase orgânico na forma como os Easy-8 absorvem as irregularidades do terreno, como se cada impacto fosse suavizado antes mesmo de chegar ao casco. Você quase consegue ouvir o trabalho silencioso dos amortecedores, comprimindo e liberando energia com precisão surpreendente para um veículo de 30 toneladas. O sargento James H. Murdoch, comandante de um dos M4A3E8 mais à frente, observa pelos periscópios a trilha acidentada. Ele conhece bem aquele tipo de lama. Partículas grossas, densas, misturadas com fragmentos de gelo e raízes quebradas. Terreno que costuma punir até mesmo a mais robusta das máquinas. Mas dentro do Easy-8, a sensação é diferente. Menos solavancos, mais controle. A suspensão horizontal Volute Spring Suspension,
A HVSS é a estrela invisível daquele avanço. Lá fora, folhas endurecidas estalam sob o peso das esteiras largas, projetadas para distribuir a massa do tanque de forma mais inteligente. Cada movimento parece calculado para reduzir o esforço. A combinação de novos amortecedores, molas helicoidais horizontais e um balanceamento aprimorado faz com que a torre oscilante permaneça surpreendentemente estável. Para um comandante acostumado a lutar contra o próprio veículo quando o terreno piora, isso é quase libertador. A diferença fica ainda mais clara quando os tanques americanos cruzam um trecho particularmente traiçoeiro. Uma depressão profunda transformada em pantanal gelado. Pedaços de neve quebram-se como placas de vidro frágil. Em qualquer outro Sherman, as rodas-guia teriam afundado e lutado para recuperar aderência. Mas ali, diante da Duins Panzer Division, a coluna segue quase sem desaceleração perceptível. Para os alemães, a cena tem um impacto psicológico imediato. O Hauptmann Weber, abrigado ao lado de seu Panther, assiste incrédulo enquanto a primeira fileira de Easy-8 atravessa o lamaçal com uma elegância que seus engenheiros jamais haviam previsto. Ele aperta os lábios, desconfortável. Conhece bem os limites de seus próprios blindados. O Panther é um gigante, poderoso à distância, mas temperamental. Pesado demais, sofisticado demais, sensível demais ao tipo errado de terreno. Uma trincheira alagada pode transformá-lo num monumento inútil. Weber sabe disso. Toda a Wehrmacht sabe. Mas aqueles Sherman não parecem saber. Enquanto os Panthers patinam discretamente ao tentar reposicionar-se, os americanos avançam sem hesitar. A distância entre as linhas diminui. A confiança muda de lado. E lá, naquele instante silencioso, nasce uma nova percepção. Algo fundamental havia mudado no equilíbrio da guerra mecanizada. O Easy-8 não é apenas uma versão melhorada. Ele é a resposta americana às lições duras dos anos anteriores, uma evolução direta do que deu errado na Tunísia, na Itália, na Normandia. O refinamento final de um conceito que prioriza praticidade, adaptabilidade e, agora, mobilidade em condições extremas. E a Wehrmacht percebe isso tarde demais. Você quase sente no ar aquele momento de tensão em que a arrogância inicial se desfaz, substituída por uma pontada de inquietação. Como algo tão simples quanto um novo sistema de suspensão poderia gerar tamanha vantagem? Os alemães notam a movimentação fluida, com as torres americanas buscando alvos mesmo durante o avanço. A estabilidade dá a eles uma capacidade de tiro que não deveriam ter naquele tipo de terreno. Então ocorre o primeiro evento que rompe o silêncio da clareira. Um disparo norte-americano. Rápido. Preciso. Não é letal. Não atinge um ponto crítico, mas acerta o solo ao lado de um Panther com precisão improvável para um tanque em movimento sobre lama e neve. Um disparo de aviso. Ou de demonstração. A expressão de Weber endurece. Aquilo não deveria ser possível. Não com aquela velocidade. Não com aquele tipo de terreno. E, no entanto, ali estava. A prova incontestável. Os americanos estavam controlando seus blindados de forma inédita. Em comunicações internas, comandos da Wehrmacht trocam mensagens rápidas incertas. Relatórios preliminares chegam fragmentados. Sherman novo, mobilidade incomum, terreno não afeta. Nada disso fazia parte dos cálculos iniciais da ofensiva. Os Panzer precisam se mover, precisam responder. Mas ao tentarem avançar, as limitações ficam expostas como feridas abertas. O peso excessivo, a distribuição de massa irregular, a sensibilidade das transmissões, tudo se torna evidente. Alguns veículos derrapam, outros atolam parcialmente. E cada manobra exige esforço e tempo que os americanos não parecem enfrentar. A sensação entre as tripulações alemãs é desconcertante. A guerra blindada sempre foi seu território de domínio. Mobilidade tática, velocidade, coordenação mecanizada. Esse era o orgulho da Wehrmacht desde 1939. Mas agora, naquela floresta gelada, o papel se invertia. E o avanço americano não era apenas técnico, era moral. Os Easy-8
silenciosos e disciplinados, avançam como se a própria lama fosse um aliado, e os alemães, pela primeira vez naquela região, percebem que talvez sejam eles os que estão em desvantagem. O que acontece quando esse novo tanque chega às posições mais críticas da linha alemã? A resposta pode mudar toda a batalha. A floresta congelada se estreita adiante. A trilha se transforma em um corredor natural de terreno instável, onde raízes expostas, pedras ocultas e ondulações profundas deveriam funcionar como um obstáculo natural intransponível. É o tipo de passagem onde Panthers e Panzer IV evitam acelerar, não por cautela, mas por pura necessidade mecânica. Cada solavanco pode danificar barras de torção, desalinhamentos na roda guia ou até causar a perda catastrófica de uma esteira inteira. Os Easy 8, no entanto, encaram aquele trecho como se fosse apenas mais um desafio calculado. A suspensão HVSS trabalha sem descanso. As rodas duplas, mais espaçadas e com distribuição de peso aprimorada, devoram as irregularidades com uma suavidade quase irritante para qualquer observador alemão. Você imagina a frustração das tripulações inimigas vendo algo que desafia não apenas a lógica técnica, mas o orgulho acumulado de anos de doutrina mecanizada. Murdoch sente a leve oscilação controlada da torre, enquanto sua tripulação ajusta o canhão M1 de 76 mm. A mira se mantém estável, como se o tanque estivesse em terreno sólido. A combinação de mobilidade e precisão cria uma sensação estranha para quem está dentro do casco. O ambiente externo parece caótico, mas o interior permanece sob domínio absoluto. É nesse ponto que o impacto psicológico realmente se manifesta. À frente, unidades alemãs tentam reposicionar Panthers para bloquear o avanço, mas ao tentar mover-se para uma posição de tiro mais alta, um dos gigantes de aço perde tração à beira de uma depressão oculta. A traseira afunda alguns centímetros, o suficiente para exigir manobras longas, barulhentas, desesperadas. Cada tentativa de ajuste só piora a situação. O Panther, símbolo de poder, torna-se súbito prisioneiro do terreno. Os operadores americanos não deixam a oportunidade passar. A coluna Easy 8 se divide em duas linhas, avançando em formato de pinça curta. É uma manobra simples, mas o terreno faz dela uma audácia. Audácia que só se sustenta porque a mobilidade do novo Sherman permite. As esteiras mais largas flutuam sobre a lama densa, enquanto o Panther atolado se torna alvo fixo, impotente. Os americanos não disparam imediatamente. Eles esperam o momento certo, o alinhamento perfeito. O silêncio é pesado, quase cruel. Quando o disparo ocorre, é limpo. Um projétil perfura a lateral do Panther imobilizado, gerando uma pequena explosão interna que projeta fagulhas pela neve. O impacto não é apenas físico, é simbólico. Pela primeira vez naquela região, um Panther caiu não por emboscada, não por número, mas por pura vantagem de mobilidade. E isso abala profundamente o moral alemão. O Hauptmann Weber observa a cena com expressão endurecida. Aquele não era o tipo de derrota que se aceitava facilmente. Não era fruto de estratégia superior, nem de artilharia avassaladora. Era engenharia, era adaptação, era o inimigo aprendendo, e aprendendo rápido. A Wehrmacht, acostumada a ditar o ritmo de qualquer combate mecanizado desde 1939, agora se vê forçada a reagir a um tanque que ela própria subestimou. Antes tratado como um Sherman com roupa nova, o Easy 8 revela-se um adversário que corrige exatamente os pontos fracos que os alemães exploravam. Então, vem o momento decisivo. Os Easy 8 atingem um solo mais firme, exatamente onde a trilha se eleva e se estreita ao mesmo tempo. É o ponto vital da linha, o gargalo que, se tomado, compromete a posição alemã inteira. Weber sabe disso, seus oficiais sabem disso, e os americanos também parecem saber. Os Panthers restantes tentam subir a inclinação para bloquear o avanço, mas o peso excessivo, somado às condições invernais, cobra um preço brutal. Um deles derrapa lateralmente, raspando a lateral numa pedra coberta de gelo, perdendo segundos preciosos. Tempo suficiente para que dois Easy 8 assumam posições elevadas.
Um feito quase inconcebível naquele tipo de terreno, não para tanques médios tradicionais, mas agora real. De onde estão podem ver tudo, podem disparar de cima, podem romper a linha. A percepção se instala em todos os presentes, de ambos os lados. A batalha está mudando de mãos naquele exato instante. E quando tanques mudam o ritmo, a infantaria muda com eles. A artilharia muda depois. E toda a frente, por fim, cede. O que acontece quando o inimigo finalmente entende o que está enfrentando e tenta reagir? Essa resposta está prestes a redefinir o combate. A trilha elevada domina o vale adiante. Do alto, os Easy 8 parecem observar o campo como predadores que finalmente assumiram a posição ideal. A neve sopra em redemoinhos finos, cortando a paisagem com linhas brancas, que destacam ainda mais o contraste entre mobilidade e atrito. Abaixo, a 2. Panzerdivision tenta reorganizar-se às pressas, mas tudo se move devagar demais. A lama, o peso e a inclinação trabalham contra eles. Murdoch sabe que aquele ponto é crítico. Do interior do casco, ele sente o leve ajuste da suspensão quando o tanque se posiciona com firmeza. A torre gira com suavidade. Uma suavidade que o velho Sherman jamais teria. O canhão M1 de 76mm alinha-se e a tripulação respira como se o próprio tanque estivesse prestes a soltar um suspiro. Lá embaixo, vários Panzer IV tentam formar uma linha improvisada, mas qualquer tentativa de flanquear exige manobras longas, lentas, arriscadas. O terreno simplesmente não coopera. A cada metro, as esteiras afundam centímetros demais, exigindo potência extra, desgastando transmissões. Os Easy 8 de cima observam tudo com clareza. A vantagem agora é geométrica, além de mecânica. E então vem o primeiro disparo de cima para baixo, um ângulo devastador para qualquer blindado alemão. O projétil atinge o teto fino de um Panzer IV, penetrando como faca em tecido. A explosão interna lança faíscas contra a neve, criando um contraste brutal entre luz e silêncio. Um segundo disparo segue logo atrás, atingindo outro blindado que tentava reposicionar-se lateralmente. Em menos de um minuto, duas máquinas alemãs se tornam silhuetas humeantes. Para a infantaria da Wehrmacht no vale, o efeito é imediato. Eles sempre respeitaram seus tanques. Consideravam-nos a espinha dorsal da força de combate. Vê-los cair tão rapidamente, tão impotentes diante de um terreno que deveria favorecê-los, gera uma sensação de colapso emocional quase físico. Aquele não é apenas um revés tático, é o desmoronamento de uma crença. Os Panthers restantes tentam uma última ação decisiva. Um deles avança com violência, ignorando o risco de atolamento, forçando o motor Maybach ao limite enquanto a neve se desfaz sob o calor do escapamento. É um movimento desesperado, mas corajoso. Tenta fechar o ângulo antes que os Easy 8 consolidem o domínio do terreno. Mas cada metro ganha parece custar 10. O Panther derrapa, perde tração, recupera, perde novamente. O casco inclina-se demais enquanto busca estabilidade na lama espessa. Todo esse esforço, todo esse peso, toda essa engenharia sofisticada. E nada disso importa quando o solo se torna inimigo. Um Easy 8 reposiciona-se com leveza desconcertante e dispara. O impacto acerta a junção lateral traseira, uma região vulnerável. O Panther estremece e tenta continuar, mas o esforço se transforma em fumaça e ruído metálico. É o fim da tentativa alemã de manter a posição elevada. Com a altura garantida, os Easy 8 começam a expandir sua linha de tiro, facilitando a aproximação da infantaria americana. A ruptura está completa. Não é barulhenta, não é explosiva. É metódica, inevitável, quase matemática. A mobilidade americana, que antes era vista com desdém, agora dita o ritmo de toda a batalha. A Wehrmacht compreende tarde demais que subestimou não um tanque, mas uma filosofia de guerra. Algo havia mudado profundamente. O inimigo aprendeu, se adaptou e devolveu o golpe exatamente no ponto onde a Alemanha acreditava ser mais forte. O avanço americano rompe o vale, empurra as defesas para trás e abre caminho para uma série de movimentos que, combinados, alteram o equilíbrio da campanha nas Ardenas. O Easy 8
não vence apenas com poder de fogo, vence com a capacidade de ir onde os alemães não podiam. E naquele inverno brutal, essa diferença significa tudo.